que a graça de Cristo esteja presente sobre todos nós. Damos as boas-vindas a todos que nos assistem neste momento, que participam deste culto de louvor a Deus. Somos todos chamados para juntos louvarmos e bendizermos ao nosso Deus. Por isso, estamos iniciando este culto de louvor ao Deus eterno. E, através deste culto, vamos continuar enfatizando a gratidão a Deus pela existência da nossa Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista. No último dia 14 de agosto, esta igreja completou 66 anos de organização aqui em nossa cidade. Por isso, continuamos agradecendo a Deus, porque Ele é bom e tem cuidado da sua igreja aqui neste lugar. Por isso, irmãos e irmãs, ao iniciarmos este culto de louvor ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados à adoração. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos e irmãs, toda honra, todo louvor e toda glória sejam ao nosso Deus. Nesse instante ouviremos o cântico Glória e Louvor.
Deus da nossa vida, Deus de amor, de bondade, de misericórdia, Deus soberano, Deus santo, Deus majestoso, Deus presente na vida do seu povo. Ao Senhor seja toda honra, todo louvor e toda glória. Estamos reunidos através deste culto para glorificar o teu nome, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Por isso, Senhor, recebe a expressão de louvor e adoração do teu povo, que nesse instante apresenta este culto ao teu nome. E fazemos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso único mediador. Em nome dele que oramos. Amém. Faremos nesse instante, irmãos e irmãs, a leitura bíblica do Salmo 34, versículos 1 a 8, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Queremos repetir o versículo 1 e o versículo 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Cantemos nesse instante em louvor ao nosso Deus o hino 29, ó Rei sublime. Oh,
assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cantemos nesse instante, irmãos e irmãs, o hino 218, em fervente oração.
Dando continuidade ao nosso louvor a Deus pelo perdão e pelas suas misericórdias sobre nós, cantaremos canções de louvor ao nosso Deus e também que falam da nossa responsabilidade cristã de vivermos e servirmos a Deus neste mundo. Cantemos.
continuidade a este culto de louvor ao nosso Deus e neste instante voltemos o nosso coração para a Palavra de Deus. Temos enfatizado através deste culto a gratidão a Deus e nesse instante de reflexão queremos então falar sobre a gratidão. A nossa igreja completou no último dia 14 de agosto 66 anos de organização aqui na cidade de Paraguaçu Paulista. E então nós reservamos este tempo deste mês de agosto para oferecer a nossa gratidão a Deus pela existência da igreja que nos acolhe na caminhada da fé. Por isso, neste momento de reflexão na Palavra de Deus, quero meditar com os irmãos sobre o tema Tempo de Agradecer. E para esta meditação bíblica, farei a leitura de um pequeno versículo que se encontra no Salmo 75, o versículo 1, que diz assim: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante em que vamos meditar na tua palavra, refletir nos princípios do teu Evangelho, suplicamos o ensino do teu Santo Espírito sobre a tua igreja, sobre nós, para que possamos ser edificados pela tua palavra. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Este versículo do Salmo 75, este primeiro versículo, enfatiza a gratidão. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Quando analisamos o comportamento do ser humano, vamos perceber que o ser humano é mais propenso à reclamação, é mais propenso às murmurações do que a gratidão e o reconhecimento das coisas boas. Por exemplo, facilmente a gente percebe o comportamento do ser humano marcado pela reclamação, pela murmuração, em relação ao tempo, ao clima. Se enfrentamos um período longo de estiagem, e é isto que nós estamos enfrentando aqui em nossa região de Paraguaçu, se enfrentamos um longo tempo de estiagem, há aqueles que dizem: ai, que coisa seca, que tempo seco, onde já se viu, a gente respira mal e tal. Quando começa o período das chuvas, também se torna muito comum as pessoas começarem a reclamar: mas por que tanta chuva? Mas onde já se viu tanta chuva? Ah, é porque está chovendo muito. Quando chega o tempo do frio, ai, mas que frio horrível, ai, mas que frio medonho, e por aí vai. Quando chega o tempo de calor, e na nossa região aqui de Paraguaçu, o maior período do ano é de calor, então também muitas pessoas começam a murmurar, a reclamar: ai, que calor, ai, eu não aguento mais esse calor, ai, que coisa. Então, irmãos e irmãs, podemos perceber que o ser humano, de forma geral, parece que nunca está satisfeito com as situações que acontecem na sua vida. Entretanto, irmãos e irmãs, a Bíblia, a Palavra de Deus, destaca que a gratidão é extremamente importante
Inclusive, ela é uma das principais virtudes da vida cristã, da vida com Deus. E nós sabemos disso. Nós sabemos que a gratidão é algo importante. Agradecer é um gesto nobre. Agradecer é um gesto muito importante. Mas então, irmãos e irmãs, qual seria o tempo de gratidão? Qual seria o tempo de agradecimento, de agradecer? Em que momento? Em que situação precisamos exercitar a gratidão? Por isso a importância de nós voltarmos os nossos olhos, voltarmos o nosso coração, não para o comportamento geral do ser humano, mas importante voltarmos os nossos olhos e o nosso coração para aquilo que a palavra de Deus, as Escrituras, nos ensinam, nos orientam. E as Escrituras, irmãos e irmãs, nos chamam à gratidão, e ela nos chama à gratidão sempre. Por isso, irmãos e irmãs, queremos destacar 3 aspectos que a gratidão deve estar presente. Nesta reflexão, em primeiro lugar, queremos destacar a misericórdia de Deus e a gratidão. A misericórdia de Deus, tão enfatizada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. A misericórdia de Deus se trata da manifestação do amor de Deus, da manifestação da sua graça maravilhosa. A misericórdia de Deus trata da manifestação do seu perdão. O amor de Deus, a sua graça e o seu perdão formam aquele conjunto precioso que nas Escrituras é chamado de tão grande salvação. O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, no capítulo 3, ele destaca que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E também ele enfatiza que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida dia em dia, todos os dias, toda manhã. O apóstolo Paulo, ao falar de tão grande salvação manifestada a nós através da graça de Deus, o apóstolo Paulo, ao falar desse tema da salvação, no capítulo 2 da sua carta aos Efésios, no versículo 4, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor que nos amou, pela sua graça em Cristo Jesus, fomos salvos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus, poderíamos dizer que é a razão da nossa vida. A palavra misericórdia significa abrigar um miserável no coração, e foi exatamente isto que Deus fez com cada um de nós. Éramos todos miseráveis, perdidos, pecadores, mas Deus teve misericórdia de nós e nos abrigou em seu coração, nos acolheu em sua comunhão, de tal forma que as Escrituras nos ensinam que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por isso, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, devemos dar graças a Deus pela sua rica misericórdia para conosco. Em segundo lugar, irmãos e irmãs,
queremos enfatizar sobre o cuidado de Deus e a gratidão. O cuidado de Deus trata, irmãos e irmãs, da manifestação da bondade de Deus, trata da manifestação da fidelidade de Deus sobre nós, trata da provisão de Deus sobre nós, suprindo as necessidades dos seus filhos e filhas. Irmãos e irmãs, o cuidado de Deus está constantemente presente na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. Nós podemos perceber isso rastreando todas as Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós vamos encontrar sinais e mais sinais do cuidado de Deus sobre a vida do seu povo, sobre a vida dos seus filhos. Irmãos e irmãs, nós precisamos agradecer a Deus, ter o nosso coração grato a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus nos ensinou esta lição do cuidado do Pai Celeste sobre a nossa vida. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. E Jesus então ensina que o Pai Celeste supre as nossas necessidades. Lembram-se daquele texto tão conhecido, em que Jesus mandou que olhássemos para as aves dos céus e para as flores do campo? E Jesus então destacou que o Pai Celeste cuida das aves dos céus, cuida das flores do campo. E Jesus disse: e o Pai Celeste cuida muito mais de cada um de seus filhos, que valem muito mais do que as aves dos céus e as flores do campo. Irmãos e irmãs, o cuidado de Deus é constante sobre a vida do seu povo. Este cuidado levou o salmista Davi a afirmar no Salmo 121, quando ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O cuidado de Deus constante e permanente sobre a vida dos seus filhos. Pelo cuidado de Deus, nós devemos agradecer dia após dia, porque o cuidado de Deus não nos falta nem um dia sequer na nossa vida. Por isso, a gratidão pelo cuidado de Deus também tem que se fazer presente dia após dia na nossa vida. Então, irmãos e irmãs, precisamos agradecer sempre a Deus pelas suas misericórdias, e também precisamos agradecer sempre a Deus pelo seu cuidado sobre nós, que nunca tem nos faltado. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, queremos enfatizar as provações e a gratidão. As provações e a gratidão. Será que essas duas coisas combinam no exercício da fé cristã? Será que essas duas coisas combinam na nossa vida do dia a dia? Será que é possível provação e gratidão caminharem juntas? Irmãos e irmãs, a Bíblia ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Mas é importante destacar que o versículo começa dizendo: em tudo dai graças. Em tudo. Não está escrito: por tudo dai graças. Não. E há uma diferença entre essas duas expressões: em tudo dai graças e por tudo dai graças. No texto bíblico está escrito: em tudo dai graças.
Isto significa que nós, irmãos e irmãs, não somos ensinados pela palavra de Deus a darmos graças por todas as coisas, pelas coisas em si. Não. Nós não agradecemos pelas coisas em si, pelas situações em si. Não. A Bíblia está dizendo, não por tudo dar graça, mas em tudo dai graças. Isto porque, irmãos e irmãs, porque independente das situações, e principalmente as situações difíceis, nós não damos graças pela situação difícil em si, mas nós damos graças porque mesmo a situação difícil estar presente no momento da nossa vida, nós damos graças porque em todas as coisas, inclusive nas provações, nosso Deus é fiel e está presente conosco. Seja no momento bom ou no momento ruim, Deus está presente. Seja no momento fácil da nossa vida, ou seja no momento difícil, Deus está presente. É por isso que então o texto bíblico diz: em tudo dai graças, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos e irmãs, por isso é possível provações e a gratidão caminharem juntas na nossa vida de fé cristã. A Bíblia também ensina, irmãos e irmãs, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, irmãos e irmãs, todas as coisas cooperam. Não está escrito algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, o texto bíblico ensina: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vemos então, irmãos, através desses dois versículos, que tem duas expressões muito importantes. No primeiro versículo, em tudo dai graças, e neste segundo versículo, e todas as coisas cooperam para o bem. Essas duas expressões, irmãos e irmãs, em tudo e todas as coisas, estão incluídas nessas expressões as provações. As provações estão incluídas nesse tudo, nessas todas as coisas. Por isso, irmãos e irmãs, em tempo de provações, de lutas, de desafios, é preciso exercitar a gratidão a Deus. Exercitar a gratidão a Deus diante da misericórdia e do cuidado de Deus sobre nós, de certa forma, é fácil. Entretanto, irmãos e irmãs, o crente em Cristo precisa ir além. E assim, a Bíblia ensina que as provações são importantes na nossa vida de fé. A Bíblia enfatiza que as provações são oportunidades de crescermos na fé. Também nos ensina que as provações podem nos tornar maduros na vida espiritual, na vida cristã. As provações possibilitam que tenhamos um coração agradecido a Deus, que exercitemos a gratidão, seja no momento bom ou seja no momento desafiador, no momento difícil. Tiago, em sua carta, nos ensina isto. No capítulo 1, versículos 2 e 3, está escrito: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque uma vez a provação da vossa fé sendo confirmada, isto produz perseverança cristã. Por isso, irmãos e irmãs, creiam, Deus é fiel
e cuida de todos os detalhes de nossa vida. Diante das provações, a atitude de gratidão leva-nos a dizer: Senhor, não consigo entender esta situação, mas tenho a certeza de que o Senhor tem um propósito em tudo isto. Irmãos e irmãs, a atitude de gratidão deve estar presente na nossa vida, mesmo diante das lutas, dos desafios e das provações da vida. Porque onde não há gratidão, haverá espaço para murmuração, para reclamação, para revolta contra Deus. E também haverá sempre um sinal de incredulidade. Irmãos e irmãs, afirmamos que provações e gratidão podem caminhar juntas no exercício da nossa fé cristã. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível? Sim, é possível pela graça de Deus. Foi isto que o apóstolo Paulo aprendeu com Deus no meio da provação, no meio dos desafios difíceis da vida, que ele chamou de espinho na carne. Ele pediu ao Senhor que o livrasse daquela provação, que o livrasse daquele espinho, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos ter o nosso coração aberto à gratidão. Finalmente, irmãos, voltamos à pergunta do início: qual é o tempo de gratidão? Qual é o momento, qual é a situação para o exercício da gratidão? Na vida do crente, em Cristo, sem dúvida, é em todo o tempo, é em todos os momentos e em todas as situações. No tempo das misericórdias de Deus, gratidão. No tempo do cuidado amoroso de Deus, gratidão. Mas também no tempo dos desafios e das provações, gratidão a Deus. É importante agradecer pelo que Deus fez, pelo que Deus faz e pelo que Deus ainda há de fazer na nossa vida. Desta forma, irmãos e irmãs, queremos destacar nesta hora de culto que estamos num tempo de gratidão, abençoado de gratidão. Estamos agradecendo a Deus neste período por mais um aniversário de organização da nossa igreja, a IPI de Paraguaçu Paulista. Estamos agradecendo a Deus pelos seus 66 anos presente aqui nesta cidade. Por isso, irmãos e irmãs, a exemplo do salmista, façamos também a nossa expressão de gratidão a Deus. Quando o salmista disse: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, assim também nós possamos apresentar a nossa gratidão a Deus pela vida da nossa igreja, pela vida de todos nós, pela vida das nossas famílias, e dizermos, como disse o salmista: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Por isso, irmãos e irmãs, o tempo de agradecer se chama hoje. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus, que nos chama à gratidão em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Nos chama à gratidão a Deus. E nesse instante, respondendo à proclamação da palavra de Deus,
faremos o nosso momento de consagração dos nossos dízimos e ofertas. E neste mês de agosto, como fazemos em todos os anos, pelo fato de ser o mês do aniversário da nossa igreja, nós temos a prática de apresentarmos ao Senhor, de consagrarmos ao nosso Deus, não apenas os nossos dízimos e ofertas normais, mas também temos a prática de, neste mês de agosto, apresentarmos a Deus uma oferta especial de gratidão pela nossa igreja. Então, aqueles que podem e aqueles que desejam, além dos seus dízimos e ofertas normais, apresentem ao Senhor uma oferta especial de gratidão. Vários irmãos já no transcorrer deste mês já apresentaram seus dízimos e suas ofertas especiais. E se você tem esse desejo, e principalmente se você pode, então também participe deste momento de gratidão através do nosso ofertório. Aos irmãos e irmãs que nos assistem em outros lugares e que não são membros desta igreja, mas se desejarem participar também do momento de ofertório e de gratidão a Deus, poderão utilizar os dados bancários que estão aí no vídeo deste culto. Mas façam isso apenas e tão somente com generosidade do coração e com alegria. E assim que Deus abençoe a todos e todas. Nesse instante, enquanto apresentamos a nossa gratidão e o nosso ofertório, ouviremos o cântico Dai Graças de Coração. Irmãos e irmãs, já estamos caminhando para o encerramento deste culto e nesse instante teremos o nosso momento de oração e súplica. O Salmo 142, versículos 1 e 2 diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Irmãos e irmãs, é momento de oração. Aí onde você está, coloque a sua vida e as suas necessidades diante de Deus. Nesse instante, ouviremos o cântico baseado neste Salmo 142. E enquanto ouvimos este cântico, apresente diante de Deus, coloque a sua vida diante de Deus
e as suas preocupações e as suas necessidades. Oremos. Deus eterno, temos aprendido através deste culto que em todos os momentos e em todas as circunstâncias devemos apresentar a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Mas também a tua palavra nos ensina que nós podemos recorrer ao Senhor e apresentar diante do Senhor as nossas aflições, as nossas preocupações, conforme ensina a carta do apóstolo Pedro, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse instante de oração nós apresentamos diante do Senhor as nossas lutas, as nossas necessidades, as nossas aflições. O Senhor conhece a realidade da vida de cada um de nós. Por isso, Senhor, nesse instante de oração, volta o teu olhar para nós, estende a tua mão maravilhosa sobre o teu povo, sobre os teus filhos e filhas, e nós suplicamos que o Senhor esteja agindo em cada situação difícil, e
que o Senhor esteja suprindo a cada uma das nossas necessidades. Nesse instante de súplica e oração, apresentamos também diante do Senhor a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos teus filhos, e continue a suprir a cada uma das nossas necessidades, porque confiamos na fidelidade do Senhor. Por isso, oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, já estamos encerrando este culto. Se você que participa deste culto ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, faça isso, para que você possa continuar recebendo e participando conosco das atividades desta igreja. Ao encerrarmos este culto, nós cantaremos o hino 175, Oração Noturna. Cantemos esta oração coletiva. Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs e todos tenham uma semana abençoada e guardada pelo nosso Deus. E lembre-se, gratidão sempre. E ao encerrarmos este culto, ouviremos o pós-lúdico. Deus abençoe a todos e todas em Cristo Jesus.